Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a segunda videoaula sobre os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda. Na primeira videoaula, então, nós fizemos uma analogia, com a questão do esporte, mostrando que assim como não há um esporte único que consiga atrair, motivar e consiga revigorar psiquicamente e fisicamente o seu praticante. Então não é todo mundo que vai gostar do futebol, não é todo mundo que vai gostar da natação, né? E não é porque a pessoa pratica o futebol que ele será um único esporte que dá capaz de dar saúde física, psique e física para todo mundo. Às vezes a pessoa consegue fazer isso numa natação, no vôlei, no tênis, no xadrez. A mesma coisa acontece com as religiões. Então, quando a gente for trazer aqui os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, é só mostrando, então, assim como a gente já mostrou as linhas mestras preconizadas pelo professor da Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, quem se sentir atraído por isso, quem se sentir atraído por esses princípios básicos espirituais, e nos seus anseios existenciais, a pessoa sentir que é isso que ela quer fazer na vida, ótimo, beleza. Será bem-vinda. Se ela sentir que é uma outra religião que ela quer seguir, é outra religião que ela vai conseguir dar resposta aos anseios existenciais, ótimo, ela vai crescer da mesma maneira, tá? Então, e a gente falou também que há várias maneiras de abordar essa temática, porque depende do foco que você escolhe, né? Então você pode falar mais sobre um assunto do que o outro. Então é difícil você esgotar qualquer temática relacionada com a Umbanda, muito menos, né, quando você tem um tempo restrito para falar sobre isso. Então nosso objetivo é simplesmente mostrar o norte para os interessados, mostrar dentro dessas possibilidades aquelas que a gente se identifica mais, que a nossa casa se identifica mais, e aqueles que se interessarem, então depois, por conta própria, vai ter que fazer um estudo mais aprofundado por meio de N livros que tem sobre o assunto. Então no slide 2, a gente coloca então quais são os 7 princípios que a gente conseguiu elencar, tá? Então vamos lê-los. Cremos em um único Deus Supremo, Criador de tudo e de todos, e sua manifestação na natureza por meio dos orixás, forças divinas. Então a Umbanda é uma religião monoteísta, tá? Acredita em um Deus único. E talvez a diferença aqui em relação a muitas outras religiões monoteístas é nessa manifestação da natureza por meio dos orixás, que nós vamos explicar uma vez específica como que seria isso, tá? Nós cremos que podemos utilizar de todos os recursos da natureza para auxiliar a nossa saúde psíquica, orgânica e espiritual, pois todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, espiritual, estão interligados, se correlacionam e se interagem. Basicamente, depois que a gente estudar mais a fundo o conceito dos orixás, a gente vai ver que esse item 2 está muito relacionado com o conceito dos orixás. Mas ele é tão importante que a gente resolveu explicitá-lo aqui como sendo um item 2. Cremos na imortalidade do espírito. Então nós cremos então que o espírito não morre, né? O que morre é a carne, né? O que desaparece é a carne. Então a vida sempre continua após o desencarne, ou seja, após você perder a carne, tá? Cremos na comunicabilidade dos espíritos. Então esses espíritos que vivem após perder a carne, eles conseguem então se comunicar com aqueles que estão na carne, tá? Cremos na pluralidade dos mundos habitados. Então nós acreditamos então que há vários mundos no universo afora que são habitados, não necessariamente com a mesma estrutura biológica que nós, desse habitante, e não necessariamente no mesmo estágio evolutivo do que o nosso. A gente vai ver então uma videoaula mais à frente, mais detalhada sobre isso. Então tem mundos em que os habitantes estão moralmente na nossa frente, tem mundos que os habitantes estão no mesmo grau de evolução que o nosso, e tem aqueles que estão inferiores, tá? E além disso, né, falando desses mundos habitados no sentido daqueles que têm uma carne, uma matéria mais grosseira, nós também acreditamos na pluralidade dos mundos dos espíritos, né, onde vivem esses espíritos entre assumir uma carne e a outra, né, que nós chamamos de erraticidade, né? Então nós acreditamos então naquilo que vocês devem ter conhecido sobre o nosso lar, que seria uma colônia espiritual. Nós acreditamos então que existem várias colônias espirituais, e uma colônia espiritual
ligado à egrégora da Umbanda é chamado de Aruanda, tá? Então nós acreditamos nisso também. Nós acreditamos na reencarnação, claro, né? Nessa imortalidade dos espíritos, eles se comunicam e eles voltam à carne de tempos em tempos. Então eles reencarnam com qual objetivo? De evoluir, tá? Evoluir sempre semeando aquilo que eles plantaram, né? Colhendo aqueles que eles semearam, né? Colhendo aqueles que eles semearam, aqueles que eles plantaram, ou seja, a lei de causa e efeito, tá? O karma e o dharma, você colhe os benefícios e também colhe os malefícios que você fez, mas isso a gente vai estudar depois numa videoaula específica sobre isso. E nesse processo todo nós cremos que por meio da fé, humildade e caridade nós conseguimos caminhar em direção a Deus, né, que seria a perfeição maior, sempre tendo então Jesus como guia e modelo, tá? Nós vamos depois aprofundar esses princípios básicos em algumas videoaulas. Por exemplo, vamos ler no slide 3. Quando a gente falar da reencarnação, nascimento e a morte, nós falarmos mediunidade, linha de trabalho não banda e obsessão não banda, a gente vai conseguir abordar a questão da imortalidade do espírito na vida após desencarne, a gente vai abordar a questão da comunicabilidade dos espíritos, a questão da polaridade dos mundos habitados, a questão da reencarnação, tá? Quando a gente abordar um assunto dos orixás, a gente vai entender direito, então, como que Deus se manifesta na natureza primeiro dos orixás. Vai entender o que seria isso. A gente vai entender como que a gente pode utilizar esse recurso da natureza, tá? Porque a gente vai ver que os conceitos dos orixás, ele nos dá fundamento para utilizar esses recursos, tá? Então, quando a gente vai ficar mais claro, então, quando a gente aprofundar nesse assunto, tá bom? Mas o que a gente gostaria agora de focar nessa videoaula está aí no slide 4. Baseado nessas principais princípios espirituais que está por detrás da Umbanda, vamos ver então quais seriam as semelhanças entre eles e aqueles do Espiritismo, tá? E na próxima videoaula a gente vai falar do Candomblé, que foram então a nossa proposta, né? De deixar explícito então essas diferenças, tá? Antes, por meio de uma linha do tempo, né, de maneira bem rápida, vamos ver um breve histórico do Espiritismo. Então, em 1804, nasce Hippolyte Léon Delisle Rivail, em Lyon, França, que futuramente vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec. É interessante dizer que fenômenos mediúnicos sempre existiram em diferentes tempos, em diferentes regiões, em diferentes países, tá? Inclusive eles estão presentes na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Só que nessa época, em 1855, né, quando o Hippolyte, né, tinha aí 51 anos, ele assiste pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Então, nessa época, ele era um educador, um pedagogo, que estudou com um grande educador, que é o Pestalozzi. Ele era cético em relação a esses fenômenos das mesas girantes. Esses fenômenos eles estavam sendo muito populares na França, já tinha também atingido uma certa intensidade nos Estados Unidos, e vários outros fenômenos mediúnicos também estavam ocorrendo na França, até que um amigo dele chamou atenção para esse fenômeno e ele, de maneira cética, resolveu investigá-lo, tá? Após investigá-lo, aí, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais de maneira mais rápida, há um livro, há um filme agora que foi lançado recentemente sobre a vida dele que explica um pouquinho sobre isso. Então, após um período cético, ele resolveu investigar até que ele se convenceu sobre a veracidade desses fenômenos, que realmente eram os espíritos que estavam por ali. Aí ele recebeu vários documentos de outros fenômenos parecidos com esse, e que ele foi investigando, até que ele, depois que teve bastante resposta sobre isso, aí ele criou uma metodologia de fazer essa pesquisa, esse que é interessante, é por isso que ele é chamado de codificador, porque daí ele pegou todos esses relatos, elaborou um sistema de investigação, depois codificou, tá? E lançou então a primeira edição
do Livro dos Espíritos, em 1857, que é quando é considerado propriamente, digamos assim, o nascimento do Espiritismo, né? A palavra é essa que ele mesmo criou, tá? Então, não existia essa palavra antes, existia fenômenos espíritas, fenômenos dos espíritos, mas não existia o Espiritismo, tá? Aí ele consegue, a partir disso, ele, né, já estava convencido desses fenômenos, e a partir disso, então, a obra prossegue, outros livros começam a aparecer, ele lança depois o livro dos Médiuns, os Evangelhos como o Espiritismo, a Gênese, lança uma revista de estudos espíritas, né, com mais de 4.000 páginas, né, ao longo de toda a sua existência, com muitos outros casos que ele estudou nessa revista que não estão nesses livros, então é bastante interessante. Em 1858 ele cria a Sociedade para Desenho e Estudos Espíritas. Em 65 há o primeiro grupo espírita no Brasil, olha que interessante, foi lá em Salvador, tá? Então 8 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 8 anos depois. Morre o Kardec em 69, tá? Ele morreu jovem, então, morreu aí com 65 anos, né? 65 anos, tá? Em 75 ele traduziu o Livro dos Espíritos para o português. Em 1884 é fundada a Fundação Espírita Brasileira. Em 86 o Bezerra de Menezes, que é uma figura muito importante no meio espírita, ele adere ao espiritismo, e depois ele chegou até a ser um dirigente, né, um presidente dessa Fundação Espírita Brasileira. Em 1822 nasce Zélia Fernandina de Moraes, lá no bairro de Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 98, então, há o anúncio da Umbanda, que nós já explicamos, né, em Niterói, na Federação Espírita de Niterói. Em 1910, então, nasce o Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Em 1932, o Chico Xavier lança o primeiro livro, Parásima Além Túmulo. Em 1944, lança O Nosso Lar. Em 1975, a morte de Zélia Fernandina de Moraes. E em 2002, a morte de Chico Xavier. Então, esses dois nomes são muito importantes, mais conhecidos, digamos assim, para o Espiritismo, Kardec e Chico Xavier, né? Então Kardec começa esses estudos espíritas lá na França, e é interessante que na França esses estudos têm muito mais um caráter científico e filosófico. O Espiritismo ele começa a ganhar um corpo de religião aqui no nosso país, principalmente depois das obras do Chico Xavier. Apesar de haver muitas controvérsias, inclusive no meio espíritas, até que ponto a doutrina espírita é uma religião, até que ponto era só filosofia e ciência. Mas vamos nos basear então pelos meios, documentos oficiais, que considera a religião espírita, a doutrina espírita como religião, inclusive considera os seus adeptos como praticantes da religião espírita, tá? Bom, então esse é um breve resumo histórico do espiritismo, tá? Então, quais são as principais semelhanças e diferenças entre seus princípios? Se a gente pegar, por exemplo, a questão do único Deus Supremo, o Espiritismo também acredita no único Deus Supremo. Só que na Umbanda, acredita-se que Deus manifesta a natureza por meio dos orixás, o Espiritismo nem toca nesse assunto, né? Então, o Espiritismo vai falar das leis divinas, lei do progresso, lei da evolução, tá? Mas não vai falar da manifestação na natureza das leis divinas, tá? Isso que é interessante. Enquanto a Umbanda então utiliza de todos os recursos da natureza para auxiliar na saúde psíquica, orgânica e espiritual, o Espiritismo não toca nisso. Então no Espiritismo não vai se usar velas, não vai se usar banhos, não vai se usar ervas. O máximo lá que se usa é um copo com água fluidificada, tá? Mas todos os outros recursos da natureza que a Umbanda utiliza, o Espiritismo não utiliza. Tirando isso, a mortalidade do espírito em vida após a desencarne, o Espiritismo também acredita. A comunicabilidade dos espíritos acredita. Só que eu coloquei um asterisco aqui, porque essa comunicabilidade é diferente. Daqui a pouco a gente vai ver como que se dá essa diferença, tá? Pluralidade dos mundos habitados também acredita. Reencarnação, evolução, lei de causa e efeito também acredita. E a questão da fé, humildade e caridade, o caminho necessário e prescindível que nos leva à perfeição de Deus, tem Jesus como guia modelo, também acredita. Mas também a gente vai
colocar um asterisco aqui, porque é uma diferença em como que se alcança isso na Umbanda e como se alcança isso no Espiritismo, tá? Então, vamos fazer então uma breve síntese sobre o Espiritismo na prática, para a gente então entender essa diferença. Fomos lá então no site da Federação Espírita Brasileira e encontramos essa orientação Centro Espírita, né? Texto aprovado aí em 2006, tá? Essa é uma diferença interessante do Espiritismo para a Umbanda. A Umbanda não tem uma federação que dá regras para a existência de todas as suas casas, tá? Então, a partir do momento que um centro espírita se filia à Federação Espírita Brasileira, ele tem que seguir essas regras. Quando ele deixar de seguir uma regra dessa, a Federação Espírita achar que ele não deve mais utilizar o seu nome, ele é desfiliado, tá? Inclusive, muitas vezes ele é proibido de utilizar o nome Centro Espírita, ele tem que dar um outro nome. E na Umbanda não existe isso, né? Na Umbanda você pode ter uma união de entidades para ganhar uma força política, né? Mas às vezes você tem uma união de templos, de tendas, e cada uma está praticando a Umbanda de uma maneira diferente, tá? É claro que sem aqueles exageros que claramente a pessoa percebe que não é Umbanda, seja utilizando algo para o mal, aí não tem. Agora, no Espiritismo, não, já há uma rigidez nas suas práticas. Se alguma casa não contemplar, ela é desfiliada. Então, o que eles consideram, por exemplo, como atividades básicas? Então, para quem nunca foi no Centro Espírita, aqui tem um resumo muito interessante quais seriam as atividades básicas e aceitáveis para a Federação Espírita Brasileira. Então, o Centro Espírita realiza palestra pública. Então, você vai lá, e tem algumas palestras públicas, relacionadas com a luz da doutrina espírita, relacionado com o Evangelho de Jesus, tá? Depois, há estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, aquelas obras do Kardec, outras obras do Chico e outras obras espíritas, há reuniões de estudo sistematizadas dessas obras. Depois, há reuniões de atendimento espiritual, tá? Agora, muito interessante. Esse atendimento espiritual é o quê? É uma recepção, é um atendimento fraterno, é uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, são passes, magnetização de água, radiação, Evangelho no lar. Você não vai lá no centro espírita e um médium recebe uma entidade e essa entidade conversa com você, tá? Isso não existe no centro espírita. Na Umbanda existe. Na Umbanda existe, então, o culto, depois que tem o seu ritual de início, e depois o atendimento, em que um guia vai atender então o frequentador que está ali, o consulente, e faz orientações para esse consulente. No Espiritismo isso não existe, tem que deixar bastante claro isso. Então essa é uma diferença marcante do Espiritismo para a Umbanda. Eles realizam estudo de educação da mediunidade, então tudo isso também pode acontecer na Umbanda, tá? Todas essas reuniões de estudos também existem na Umbanda, essas palestras também existem, claro, com temáticas mais direcionadas para a Umbanda, tá? Mas uma das diferenças marcantes é essa questão do atendimento espiritual no centro espírita. Uma outra, está aí no slide 11. As reuniões mediúnicas, destinadas à parte da assistência dos espíritos encarnados, necessitados de orientação e esclarecimento. Repara que essas reuniões mediúnicas, elas são voltadas para espíritos que têm algum problema, tá? No caso da Umbanda, as reuniões de orientação é voltado para o encarnado. Essas reuniões mediúnicas, ela tem seu foco ou desencarnado. Essa é uma outra diferença marcante. E outra coisa é que nessas reuniões mediúnicas dificilmente aparece um guia ou um mentor falando, vez ou outra aparece, mas o foco é atender aquele desencarnado que está com algum problema, tá? Orientá-lo, geralmente por meio de orientações evangélicas, o que é chamado de doutrinação, e encaminhar, tá? Algumas reuniões pode ser desobsessão e o princípio de atendimento é basicamente o mesmo. Você atende, conversa, tenta doutrinar ou doutrina e encaminha, tá? Tudo por meio da oralidade, ou seja, sem nenhum tipo de instrumento ou recurso da natureza, ok?
ok? Tudo por meio da oralidade e da tentativa da argumentação de convencer aquele espírito, por exemplo, um obsessor, de parar de fazer o mal, tá? Claro que mantém-se os pensamentos positivos, mantém-se a prece, mas com esse recurso. Ao contrário da Umbanda, que utiliza de todos os recursos da natureza que forem possíveis. Além disso, claro, a evangelização para espírito para a infância, a divulgação da doutrina espírita em diferentes meios, a serviço de assistência e promoção social espírita, então, campanha do quilo, campanha de sopão, né, qualquer outro tipo de atividade que a casa puder fazer para a comunidade, como cursos de trabalho de formação profissional e pessoal. Então, muitas casas de Umbanda também fazem isso. Então, com exceção até as atividades administrativas, depois tem a participação em eventos reunidos pela União das Instituições Espíritas. Então, com exceção desses dois itens mais marcantes, o resto, um templo de Umbanda também faz, tá? Então, por meio desses dois itens, a gente consegue sintetizar a principal diferença em termos espirituais, dos princípios espirituais que regem a Umbanda, dos princípios espirituais que regem o Espiritismo, da seguinte maneira. Então, quando a gente colocou lá, vamos lá no slide 7, né? Que nós colocamos aqui a questão dos orixás, que é essa diferença, a questão do recurso da natureza, e que nós colocamos um asterisco na questão da comunicabilidade e um asterisco na questão da fé e humildade e caridade. Voltamos agora lá para o slide 13. Isto. Então agora as principais diferenças a gente sintetizaria o seguinte: que a Umbanda, ela tem como proposta auxiliar a nossa saúde psíquica, orgânica e espiritual por meio de todos os recursos da natureza. Então, isso é que justifica a utilização dos rituais, de velas, de cânticos, de firmezas, de banhos, tá? Esses cânticos da Umbanda são chamados pontos, né? Pontos cantados, que tem a ver com uma concentração do psiquismo do médium ali para receber de uma maneira mais adequada aquela energia do guia, manter a egrégora espiritual da casa, ou seja, tem todo um fundamento por detrás de tudo isso. Então é por isso que existe ritual. E é por isso que na Umbanda existe o dirigente espiritual, o dirigente espiritual sempre tem, né? Mas o dirigente da casa, que é chamado de sacerdote. Não é chamado de pai de santo nem mãe num santo, isso é muito comum no candomblé, mas na Umbanda não. É claro que vez ou outra você vê falando por aí, mas não é o correto, né? O correto é o dirigente da casa em terra, tá? Por quê? Porque esses rituais, eles são complicados de ser dominados na sua totalidade e precisa de pessoas de experiência para fazer isso, com fundamento, tá? Geralmente esses dirigentes da casa, eles aprendem isso com o tempo, têm uma certa mediunidade e anteriormente eles já receberam essa missão, né, ao reencarnar, de assumir essa função, tá? E isso vai sendo passado então para uma outra pessoa com o tempo, tá? O conceito dos orixás como sendo forças divinas que se manifestam na natureza dá fundamento teórico para a utilização desses recursos. Então, esses recursos não são utilizados de qualquer maneira. Esses recursos eles são utilizados com fundamento. Então, a Umbanda tem fundamento. E é um fundamento teórico que muitas vezes é utilizado para utilizar esses recursos, são os conceitos dos orixás. É claro que também há outros fundamentos que a Umbanda às vezes busca, né, em outras fontes, mas principalmente o conceito dos orixás é que dá esse fundamento de como utilizar esse recurso de maneira adequada, tá? E o que nós vimos então a diferença com relação à comunicabilidade, que no Espiritismo então não há essa conversa com outros tipos de entidade. Primeiro, que o Espiritismo basicamente atende mediunicamente o desencarnado, a Umbanda atende o encarnado, tá? E basicamente, se uma casa espírita vem um preto velho, vem um caboclo, vem muito de vez em quando e com atendimento bem diferenciado do que é feito no tempo de Umbanda.
Então, as diferentes linhas de trabalho, né, caboclo, preto velho, baiano, exu e etc. na Umbanda, elas nos auxiliam a lidar com os variados aspectos positivos e negativos de nosso psiquismo, por meio de diversas abordagens vibratórias, pensamentos, sentimentos, emoções e energias. Então, a Umbanda enxerga o psiquismo como um complexo, né, de energias, né, de sentimentos, de emoções e pensamentos positivos e negativos, tá? E esses guias, ao virem trabalhar em terra, auxilia o médium na harmonização desse psiquismo. Então, os caboclos têm uma certa característica psíquica que vai conseguir contribuir com essa harmonização do psiquismo do médium. Os pretos velhos têm outro tipo de características, os baianos outro tipo, entendem? Então, ao trabalharem com o consulente, o médium também é trabalhado no seu psiquismo. Então, essa é uma grande vantagem das linhas de trabalho diversificadas da Umbanda. Por consequência, o médium começa a tomar consciência do seu lado sombra e do seu lado luz. Então, ele começa a tomar consciência daquilo que ele tem que trabalhar, que seria o seu lado sombra, e daquilo que ele tem que ficar cada vez mais firme, que seria o seu lado luz. Então ele vai aprimorando o seu autoconhecimento e possibilitando uma melhor compreensão de Jesus. Isso é interessante, porque para conhecer Jesus de maneira mais profunda, a gente tem que nos conhecer de maneira mais profunda. E os próprios guias, nessas consultas, né, com os consulentes, vai mostrando para os consulentes os erros e acertos dele, que também são erros e acertos nossos, vai sintonizando com sentimentos, emoções, energias, características daquela vibração que vai ajudando com isso em nós. A gente depois vai compreendendo melhor várias passagens de Jesus, que a gente consegue fazer vários links, tá? Os próprios conselhos dos guias também nos auxiliam nesse processo. Então, olha só como é muito rico esse tipo de metodologia, tá? Então, com a ajuda desses guias, nós vamos aos poucos percorrendo um caminho que nos leva à perfeição, com fé, humildade e caridade. Então, esses guias nos ajudam muito a traçar esse caminho, a entender Jesus. Então, não são só com meio das palestras, que vai tocar muito só o racional, e não só por meio de leitura, que também toca no racional. Esses guias nos ajudam a entender Jesus, equilibrando o nosso psiquismo, também harmonizando os nossos sentimentos e nossas emoções, né, e essas outras energias psíquicas ali presentes, tá? Então, portanto, é muito importante frisar que o trabalho dessas entidades ela vai muito além do que apenas fazer magia negativa e atuar em processos obsessivos. Eles também fazem isso. Mas a principal vantagem que tem de trabalhar com eles é exatamente trabalhar com o nosso psiquismo de maneira mais ampla, tá? Não só no aspecto do pensamento, trabalhar com esse psiquismo também nos aspectos dos sentimentos, nos aspectos das emoções, das energias. Tá? E não são só os guias que também fazem isso. A própria utilização dos rituais, das velas, os cânticos, também trabalha com o psiquismo nessa amplitude. É por isso que a gente sempre fala de saúde psíquica, orgânica e espiritual. A gente sempre trabalha com um todo. E todos esses ritualísticos mexem com isso. Então, esses são os princípios espirituais que estão por detrás da Umbanda. E essas são as vantagens de utilizar esses princípios na prática. Tá? Então, espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês a principal diferença da Umbanda com o Espiritismo, com relação aos princípios e com relação à prática. E na próxima videoaula a gente vai falar um pouco com relação ao Candomblé. Tá? Sempre com aquela visão, ou seja, a gente não vai ampliar todos os aspectos, a gente vai apontar as principais semelhanças, as principais diferenças, e depois que quem estiver interessado em fazer leituras mais aprofundadas, já vai saber de antemão essas principais diferenças e semelhanças que nós acreditamos, qual aquilo que mais se assemelha ao que a casa pratica ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e então eu aguardo vocês até a próxima videoaula. Até mais.